Olá, mais uma vez aqui no canal Direito e Inclusão, continuando o estudo sistemático da Lei Brasileira de Inclusão. Na data de hoje, continuando a nossa trajetória aqui de estudos na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo de hoje inicia o capítulo número 3 do Direito à Saúde. Esse capítulo é um capítulo importante, traz muitas informações, muitos destaques que vocês vão utilizar muito e vão precisar demais na luta da efetivação desses direitos fundamentais, especialmente aqui a questão de saúde, quando se depara com questões de planos, de operadoras e tudo que diz respeito a coberturas de terapias para as pessoas com deficiência. Veja que eu fiz um pequeno quadrinho aqui, destacando o que está nesse artigo aqui, o 18. Direito à saúde, veja lá, o que o SUS é responsável? Ele é responsável por assegurar a atenção integral à saúde, a garantir todos os níveis de complexidade, garantido o acesso universal e igualitário e é assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas públicas a ela destinadas. Esse quadrinho ali resumiu basicamente o artigo 18, mas aí vamos ver item por item para a gente começar a compreender melhor onde isso vai levar. Capítulo 3 do Direito à Saúde. Artigo 18. Veja só. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Vamos separar aqui. É assegurada a atenção integral à pessoa com deficiência. Atenção à saúde de forma integral. Significa o quê? Que não há na interpretação sistemática e teleológica desse dispositivo, limites legais aqui para a cobertura da saúde da pessoa com deficiência. Tanto o setor público quanto o setor privado, e aí especialmente em especial ali as operadoras de plano de saúde, não podem se recusar à cobertura, né? Não podem alegar que não está previsto no rol da ANS, ou o que muitas e mais até costumeiramente ocorre, limitar o número de terapias, de sessões para determinadas intervenções. Por exemplo, o médico prescreve lá 10 sessões de determinada terapia. E aí o plano diz, não, a gente só autoriza 5 por vez. Por conta de quê? Qual é o motivo? Se a lei, no artigo 18, diz que assegura a atenção integral. Ou seja, a atenção integral é uma atenção plena, a cobertura da proteção, da saúde à pessoa com deficiência, ela é plena e integral, não tem limites. É óbvio que não está se propondo aqui uma interpretação de que esse direito é um direito absoluto, que não tenha uma limitação razoável. Claro que não é isso. Porém, esses exemplos pequenos que eu demonstrei aí, muitas vezes o plano diz, não, isso não está no rol. Ou então diz lá, isso não está na quantidade que nós aprovamos por época, né, por pedido. Essa aprovação faccionada, né, seccionada, vamos dizendo assim, ela é pior do que a não cobertura de uma terapia. Porque muitas vezes a terapia é prevista e o plano diz lá que não cobre 10 terapias, 10 sessões e sim 5 terapias. Tem que precisar de um outro pedido. Isso é uma questão meramente burocrática, administrativa, que não pode submeter, até mesmo para relação de consumo, né? Podemos invocar o Código de Defesa do Consumidor, fazer com que o consumidor, todas as vezes, tenha que ir lá trocar o pedido. Entendeu? Se o médico prescreve lá, né, de determinadas quantidades de terapias, isso é razoável na medida em que as terapias elas tendem, muitas vezes, a serem modificadas ou substituídas a depender da necessidade e da habilidade que tem que ser trabalhada. Tudo bem, né? Agora, se nós colocarmos a ideia de que não tem como aprovar 10 sessões, só se aprovam 5. Qual é o fundamento legal para isso, meus senhores, minhas senhoras? Não há fundamento para isso, correto?
Assim como a questão da não cobertura. Ora, o médico, obviamente, que tem que prescrever, né, a terapia e tem que anexar o laudo, né? Por quê? Porque aí o médico vai no laudo descrever qual é a habilidade que ele pretende trabalhar com aquela terapia. Se aquela terapia é uma terapia que já existe, né, cientificamente falando, ela vai ter lá toda a sua descrição científica, né, sobre o que ela propõe a fazer. Se o que ela propõe a fazer está ao encontro daquilo que a habilidade precisa, então aí o pedido médico tem que ser atendido. Se não atendido administrativamente, vai ter que se buscar a via judicial, né? É uma solução. Então, é muito importante estar atento a esses dois aspectos aí, senhores. Primeiro, né, a atenção integral. E outra questão aqui, todos os níveis de complexidade. Baixa, média e alta. Não tem restrição. Tudo o que eu falei vale para todos os níveis de complexidade. Quem é o responsável aqui? SUS, Sistema Único de Saúde. Ele tem uma rede, né, que é responsável, é mantida por toda a arrecadação tributária do Estado, né, toda a atenção à saúde, seja a saúde física, saúde mental, né, é responsabilidade do SUS. Garantido o acesso universal e igualitário. Universal para toda e qualquer população. E igualitário, de forma igual, não há distinção, né, por ser deficiente, ou por ser pessoa de cor, ou por ser pessoa de origem indígena, não há diferença, tá? O acesso é universal, é para todos e de todos, ou seja, de todos para todos, né? É um lema que se aplica exatamente aqui no que é universal e igualitário. Vamos lá. Parágrafo 1º. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Na medida em que a pessoa com deficiência, de acordo com o artigo 6º da Lei de Inclusão, é uma pessoa capaz para todos os efeitos civis, ela pode participar não só da vida social, mas da vida política do Estado, né? E a participação na elaboração de políticas públicas é um exemplo de cidadania, que se constitui em um dos objetivos previstos no artigo 1º da Lei de Inclusão. Então, está tudo conectado. A participação dela é por conta da sua capacidade, por conta de ser pessoa com deficiência, e pelo fato de esse passo, esse exemplo, está inserido dentro do objetivo da própria lei, que é assegurar a cidadania da pessoa com deficiência. Então, tranquilo, né? Parágrafo 2º. É assegurado o atendimento segundo normas éticas, técnicas, que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. O atendimento aqui, segundo normas éticas e técnicas, são as normas previstas para essas intervenções de saúde. Essas normas, obviamente, seguem a critérios técnicos e éticos, né? Técnicos, porque estabelecem todo o conteúdo da ciência médica, né? Das habilidades, e, enfim, qual que é e para que serve, né? E como é que deve ser feito cada situação específica ali. A questão ética, obviamente, é por uma questão de respeito à diversidade, né? Ao respeito à própria condição da pessoa vulnerável, né? Tem que ser levado em consideração na medida em que a gente avalia o outro com esse olhar realmente mais humano. E a atuação disso daí se refere à atuação dos profissionais de saúde, né? Essa atuação, segundo normas éticas e normas técnicas, elas estão relacionadas não só aos direitos, né? Tudo aquilo que corresponde à necessidade para fins de dignidade da pessoa humana, mas também à sua especificidade. Isso é algo que decorre lá da Convenção de Nova York, nós já falamos em outros vídeos, na qual prevê como um dos princípios o respeito à diversidade, à especificidade da pessoa, ou seja, ela respeita a particularidade da pessoa com deficiência, que necessita, né, de estar nesse contexto aí, tendo os seus direitos assegurados, né, de acordo com essas necessidades
pessoais de cada pessoa com deficiência. Isso tudo tem por mote, né, o quê? A dignidade e a autonomia. Ou seja, a dignidade e a autonomia são ferramentas aqui que são construídas para que esse contexto todo da pessoa com deficiência seja pautado exatamente por esse objetivo aqui. Esse objetivo da dignidade e da autonomia são os focos, né, pelos quais há intervenções, né, para assegurar os direitos, respeitando a diversidade, baseado em normas éticas, normas técnicas que estão sujeitos aí os profissionais da área de saúde. Muito importante, isso aqui dá um fundamento muito importante para se buscar os direitos das pessoas com deficiência. No parágrafo 3º, aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida a capacitação inicial e continuada. Olha, essa tecla eu venho batendo há muito tempo, venho sempre reforçando isso. Todo e qualquer profissional que está atuando na assistência à pessoa com deficiência, um exemplo clássico, o professor que está com a criança, né, com deficiência, aquele professor, né, que é um professor mediador, como eu costumeiramente, né, tenho o hábito de usar, a lei fala em outra denominação. Esse professor, o fonoaudiólogo, o médico, toda e qualquer pessoa, a equipe multidisciplinar no modo geral, né, toda a parte pedagógica, né, toda a área de saúde, em resumo, tem que ter uma capacitação inicial, você tem que ter um princípio, não se pode pegar uma pessoa e falar, vai lá, cuida daquela pessoa que tem autismo ali, mas como é que eu lido com isso? Quais são as habilidades dele, quais são as deficiências, pontos fortes, pontos fracos? Eu não conheço nada, eu não sei como que eu lido em situações de crise, como é que eu reabilito isso, como é que eu coloco aquela pessoa inserida novamente em respeito à diversidade, né? Qual é o caminho a seguir? A pessoa não sabe, a pessoa vai agir empiricamente. E não é possível, não podemos admitir que as intervenções dos profissionais que assistem as pessoas com deficiência sejam de forma empírica. São vidas humanas, não pode ser tratado de forma empiricamente nesses casos aqui. Então, isso é importante, tem que haver essa capacitação, e ela tem que ser continuada, ela tem que ter uma renovação periodicamente. Parágrafo 4º. As ações e os serviços de saúde públicas destinados a pessoas com deficiência devem assegurar. Então, veja só, essas políticas de ações na saúde para as pessoas com deficiência seguem algumas bases. Quais são esses pontos que devem ser assegurados? Primeiro, diagnóstico e intervenção precoce por equipe multidisciplinar. Muitos pais já me reclamaram que, seguindo ali o tratamento do sistema único de saúde, tem uma demora, primeiro porque o atendimento às vezes não é tão próximo um do outro, e até que ela consegue um retorno, até que há uma resposta do médico prescrevendo, ó, o teu filho tem isso, né? De acordo com isso, é aquilo. Então, assim, é preciso haver isso. Isso tem que ser de forma precoce, realizado por equipe multidisciplinar, que é uma equipe composta por vários profissionais de várias áreas, fono, psicólogos, médicos, enfim. A grande questão aqui é a intervenção precoce e o diagnóstico. Por quê? Porque se você não tem um diagnóstico precoce, a intervenção tardia muitas vezes não vai ter um resultado esperado. Ou seja, quanto mais precoce você descobre o diagnóstico, quanto mais rápido você intervém, mais sucesso vai ter no resultado que você espera. A gente não pode querer transferir tudo para a ciência, né? Porque existe também aqui um compromisso da família. Só que a família, uma vez que descobriu isso, superar a questão do luto, superar toda a questão pessoal que todos nós sabemos, eu passei por isso, né? A gente encara, desculpa, a questão por outro lado, nós temos que ter em mente que existe o respeito à dor, mas nós não podemos demorar na resposta. O setor público,
o setor particular, que está cuidando dessas intervenções, tem que agir precocemente, sob pena de não conseguir o resultado, porque as habilidades, elas têm épocas para serem trabalhadas. Se você demora o tempo, o time aí, quando você vai conseguir trabalhar aquela questão, já não é mais possível, né? Já é uma fase que a criança, a pessoa com deficiência, já não vai mais dar a resposta para o tratamento que você aplicar. Então, isso é muito relevante. Experiências pessoais, compartilho com todos aqui. Item 2. Serviço de habilitação e reabilitação sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida. Então, nós estamos tratando das ações e serviços de saúde pública. Primeiro, diagnóstico precoce, intervenção também. Segundo, que essas modalidades, elas têm que ter serviço de reabilitação sempre que necessário para assegurar a melhor condição e qualidade de vida e saúde. Se você não tiver o serviço de habilitação e reabilitação sempre que for necessário para essa qualidade de vida, você não vai estar, obviamente, promovendo o processo de independência e autonomia, que é o objetivo desse artigo 18. E aí a criança, a pessoa, vai entrar no processo de estagnação e não vai desenvolver. Pelo contrário, vai retroceder. Esse é o grande problema quando você não observa o inciso número 1. 3. Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e intervenção. É previsto nas ações do Serviço de Saúde Pública também um atendimento domiciliar multidisciplinar. Tratamento ambulatorial, onde você trata em casa e também usa-se da rede pública, e a internação, que aí já é uma situação mais delicada, né? Vamos lá. Ainda no parágrafo 4º, campanha de vacinação. Aqui daria para a gente discutir a questão da prioridade, mas eu já falei isso na live do artigo 9º, né? Todos podem assistir lá, podem compartilhar, curtir, falar algum comentário para a gente poder estar discutindo, tá? Mas as ações e serviços de saúde pública têm que prever também as campanhas de vacinação para as pessoas com deficiência. E aí eu não entendo, né? Por que não contempla, então, a prioridade para as pessoas? Se essa campanha é uma política pública das pessoas com deficiência e elas têm as prioridades previstas aqui, em especial aqui no artigo 9º, então, qual é a resposta para isso não ocorrer? Assista o vídeo, deixe sua resposta, compartilhe, vamos lá. Número 5, atendimento psicológico, inclusive para familiares e atendentes, ou seja, o poder público, além de acolher e assistir a pessoa com deficiência, também tem que acolher a família, porque a família fica extremamente vulnerável e fragilizada quando atravessa esse momento, essa fase, né, essa descoberta, e o início disso tudo é muito dificultoso para a família. Ela precisa desse acolhimento, não só no início, mas por um período até que ela consiga levar isso adiante. Outro ponto, número 6, respeito à especificidade, identidade de gênero e orientação sexual da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem a sua opção de gênero, tem a sua opção de orientação sexual e tem o seu respeito também à sua especificidade, sua diversidade, a sua particularidade, a sua condição de pessoa vulnerável e assim por diante. Isso tem que ser observado também nas ações e políticas públicas do Estado. Número 7, atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Já vimos que isso é um dos direitos, né, decorrentes da própria capacidade civil da pessoa com deficiência. E aqui é só um reforço, que a política pública do Estado também contempla essa atenção sexual e reprodutiva e o direito aí à fertilização assistida, né? Só um reforço a isso que nós já comentamos. Número 8, informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de saúde. Essa informação adequada e acessível à pessoa com deficiência, a seus familiares, né, a sua condição de saúde, é importante para que a pessoa com deficiência, e principalmente aí os seus familiares, possam saber como agir e saber como realmente cobrar a melhor intervenção para a pessoa com deficiência, para que esse tratamento não seja um tratamento seccional também, estacional, né? Cobrar que algo seja contínuo, seja realmente duradouro aí na vida, não é a deficiência duradoura, né?
Número 9, serviços projetados para prevenir a ocorrência e desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Nós temos que trabalhar isso nesses serviços de políticas públicas, porque as ações de intervenção do Estado na área de saúde não pode desencadear outras deficiências. A pessoa com deficiência está tendo um tratamento, mas ela desenvolve ali, num determinado trabalho, ela desenvolve LER. Então, não poderia, porque seria algo contrário até à própria Constituição, né, que prevê o aspecto da dignidade, a Lei Brasileira de Inclusão, que prevê a cidadania e a inclusão social, e o direito aqui, respeito à diversidade, que a própria Convenção traz também em outros momentos da própria lei. Então, nós temos que prever isso daí, com muito cuidado, com muita responsabilidade também, que nenhum tipo de serviço prestado aqui pode agravar ou desenvolver tipos de deficiências, não pode haver um retrocesso, mas sabemos que quando há uma intervenção demorada, né, quando há um retardamento do Estado na projeção do serviço, na intervenção do serviço, isso pode desencadear o desenvolvimento de outras deficiências. A pessoa, muitas vezes, tem um determinado tipo de diagnóstico, mas com a não regularidade disso pode desencadear outra, porque há um conflito daquelas habilidades e pode surgir, por exemplo, a pessoa que tinha um autismo e não foi tratada, muitas vezes, pela falta de um acompanhamento, desenvolve determinados transtornos mentais. Eu conheço vários casos em que isso aconteceu, porque não houve a somatização dos recursos no tempo e na hora que deveria acontecer. Número 10, promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais. Então, nós precisamos capacitar toda a equipe do SUS, né, toda a equipe hospitalar, equipe administrativa, linha de frente, né, equipe de retaguarda, equipe multidisciplinar, equipe que compreende aí médicos, terapeutas, né, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos. Tem que haver toda e qualquer envolvimento dessas pessoas, elas têm que estar incluídas, tem que haver um sentimento de pertencimento nessa atuação. O SUS tem que trabalhar sobre a premissa, vamos dizer assim, do pertencimento, né? Todos têm que estar compromissados com o resultado final disso daí, em todos os níveis, né? Voltada à pessoa com deficiência. A capacitação, essa orientação dos profissionais, das equipes que atuam do SUS, aliás, é imprescindível. Não tem como você esperar que essa política, essas ações do serviço de saúde pública sejam adequados à pessoa com deficiência se não há uma capacitação e uma orientação aos seus atendentes, desde aquele momento em que a pessoa é acolhida até o final da sua saída de determinada clínica, de determinado hospital. Isso tem que haver. Não pode haver apenas um médico lá dentro do consultório, não, mas desde o atendente, desde o porteiro, né, desde o recepcionista, né, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o psicólogo, assim, todo mundo tem que estar envolvido. Então, toda a equipe do SUS tem que estar capacitada. Outro ponto que está dentro das ações de serviço de saúde é a oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos, fórmulas nutricionais, conforme normas vigentes do Ministério da Saúde. São direitos que estão previstos como serviço de saúde pública. Ou seja, aqui está querendo dizer para você o quê? Você, como alguém hipossuficiente, que não tenha condições, pode exigir do Estado que lhe ofereça isso. Isso está dentro do parágrafo 4º do artigo 18. É isso que está querendo dizer. Nós temos aqui o parágrafo 5º, dizendo: as diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas. Olha, eu falei isso em vários momentos. Também se aplicam às instituições privadas, operadoras de plano de saúde. Também estão sujeitas a estas premissas, né, do artigo 18. Então, lembro que lá no início eu falava sobre isso. Não há que se falar
aqui uma atenção direcionada ao sistema público. É claro que ele abarca a maior parte da responsabilidade, mas a rede privada também. Tanto que diz, aplica-os também às instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos à sua manutenção. Então, nós temos aí, né, esse sistema complexo de saúde, é público e privado, assim como a educação tem ela pública e tem ela privada, mas não estão esquivadas as empresas, as instituições privadas aqui. Elas estão inseridas nesse contexto e devem se sujeitar a essas regras. É muito importante. O que eu mais acho interessante nesse artigo aqui, o estudo dele, é o CAPT. Ele fala atenção integral em todos os níveis de complexidade. Ele não deixa espaço para limites, né? Limites, obviamente, que tem que haver em tudo, mas os limites irrazoáveis, que não tem razão por existir, né? Nós colocamos aqui as palavras-chave, né, para a gente fazer um resumo, né, de tudo que foi estudado. São as pessoas com deficiência, pessoa vulnerável, né, objetivo previsto desta lei, artigo 2º, o conceito está lá previsto, como sendo aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, que tem as suas deficiências físicas, mental, intelectual e sensorial, e que podem promover impedimentos, barreiras ao seu desenvolvimento. A atenção integral à saúde. Atenção integral, leia-se, cobertura plena da saúde à pessoa com deficiência. Então, não vai me limitar número de terapias, não vai me limitar tipo de terapia, né? Só porque não está no rol ou porque a operadora resolve aprovar 10 e o médico pede 20, ou o médico pede 10 e a operadora só aprova 5. Qual é a razão? Não tem previsão, a lei não permite isso. A lei exige esse cumprimento de forma integral. É uma norma programática, mas, ao mesmo tempo, ela estabelece de forma imperativa, em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS. Não importa a complexidade, se é baixa, alta, média, não interessa. E o SUS tem que atuar. No entanto, nós vimos no parágrafo 5º, que é extensivo também às instituições privadas. Isso visa, antes de mais nada, finalmente o quê? Garantido o acesso universal e igualitário. Ou seja, esse acesso universal e igualitário, ele é uma expectativa do legislador ali, né? Garantir com que todo esse acesso, todos esses elementos de ações de serviço do parágrafo 4º ali, estejam garantidos de todos para todos, ou seja, sem exceção, todos têm acesso a isso. As pessoas com deficiência estão dentro desse contexto, elas são contempladas aqui. E aí encerramos hoje com mais esse vídeo, né, falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão aqui no artigo 18. Fica aí a divulgação dos canais, agradecendo a participação, todo mundo que está acompanhando, se inscrevendo. Vamos aí deixando os seus comentários, suas contribuições, sugestões, críticas, enfim. Está aí o canal do YouTube, Direito de Inclusão, Dr. Flávio Henrique de Mello, Direito de Inclusão do Instagram, Flávio Mello. Inscreva, deixe seu like, ative seu sininho para não perder nenhum vídeo que esteja sendo divulgado e compartilhe esse conhecimento para todos aí que estão precisando dessa informação para avançar na luta da efetivação dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Vamos avançar e que logo, logo nós tenhamos uma mudança nesse quadro de cenários, garantindo carteirinha de efetivação da pessoa com autismo, né, que ainda não foi regulamentada. Também precisamos tratar dos aspectos práticos, das prioridades das pessoas com deficiência nesse país. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.